Está começando mais um NCCast, mais uma sexta-feira com você ao vivo na programação da RTM Brasil e também aqui no Hub de Conteúdo da Juventude da RTM. Eu quero lembrar você que está nos ouvindo no rádio que o Na Contramão, o Ministério de Jovens da Rádio, tem várias frentes e está presente também no YouTube. Para você nos assistir por lá e apoiar a nossa juventude, acessa aí youtube.com/nacontramãortm. Para seguir a gente nas redes sociais, é só digitar a mesma coisa, @nacontramãortm. Toda sexta-feira, ao meio-dia, tem programa novo do NCCast por aqui com quadros diferentes. Hoje, a gente vai conversar sobre heresias que circundam aí o tema da Páscoa. Nós também temos o Estagiários da Bola, pra galera que gosta de futebol e esportes. Temos também o Descomplicadamente, para sempre trazer um psicólogo para nossa mesa, conversar sobre os nossos dilemas aqui da nossa cabeça. E por último, e não menos importante, o Entrevistas, onde a gente recebe a galera que você, daí, queria ter na mesa da sua casa. Aí a gente traz aqui para você poder só dar o play e conhecer essa pessoa um pouquinho mais. Hoje eu estou aqui com o roteiro desenvolvido pelo Carlos, que não está aqui, mas está lá na Bolívia participando do nosso programa. O Carlos, ele continua sendo o produtor desse quadro, ao mesmo tempo que também é um missionário e faz parte aqui da nossa equipe do Na Contramão. Mas estou muito bem acompanhada com JP Gouveia e com Jonatas Hubner. Estamos aí. Não sei se é muito bem acompanhada. Isso foi um elogio muito bem-vindo. Ela é muito bondosa, né? Seu pai deve ser muito legal, porque você é muito bondosa. Ele acha que é. Ele acha que é, gostei. Ó. Um abraço pro Carlos aí, onde você estiver, viu, Carlos? Eu sei que você não está entre nós, que Deus te tem. Está Meu Deus. Mas ele não está, então ele está. Ele é um tom não está, mas Deus está com ele onde ele estiver. Mas o Carlos está lá na Bolívia, fazendo missões e tá ao mesmo tempo participando. Maravilha. Aqui. Isso que é um missionário completo, Isso né? aí é multiuso. Bom, o episódio de hoje, ele é gravado, mas eu quero convidar você para participar do nosso chat. Então já acessa aí, você que tá no YouTube, manda mensagem pra gente. Esse programa estando no ar, a gente vai lá no chat conversar com você sobre ele, tá? Então, não ficarão desamparados, né? O Alex com certeza já tá no chat. Com certeza. Né? Participando. E aí você pode fazer sua pergunta, que depois a gente responde nas redes sociais. Ao mesmo tempo que você que tá ouvindo no rádio, pode deixar sua pergunta via WhatsApp, ok? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é Páscoa. Importantíssimo. Páscoa chegando. Queria saber primeiro a opinião de vocês sobre esse tema e a importância dele para a igreja. A gente tem outros temas que, enfim, fazem parte da vida, né, da igreja, mas eu queria saber qual que é a importância em si da Páscoa para a vida da comunidade da fé e não só para a vida da comunidade, mas para a vida de um cristão. Como que ele deveria olhar a Páscoa? Acho que você pode começar pela Páscoa judaica, né? O quanto isso é importante para a fé judaica e tudo mais. Você tem mais conhecimento que eu até. É imprescindível, né, na cabeça do judeu pensar na Páscoa. Ele nunca vai abandonar esse como uma das festas mais importantes. Não era uma das 3 festas que, de acordo com a Torá, ele precisava subir a Jerusalém. Eram as outras 3. Que é tabernáculo. Tabernáculo, Sucote, que é tabernáculo, na verdade, né? Shavuot e a festa das primícias, né? Okay. E aí você tem na Páscoa a relação mais aproximada do povo com o seu Deus. É a mostra mais, vamos dizer assim, palpável dessa potência desse Deus em direção ao seu povo. Ou seja, um povo que estava subjugado. A gente tem até uma discussão, os próprios egípcios não gostam muito quando a gente diz, os egípcios modernos, né? Não gostam quando a gente diz que o Egito escravizou Israel. Eles falam, não foi uma escravidão, era uma servidão, era um pouco diferente, não sei o quê. É quase um CLT. Né? Então, escala 6-1, né? E aí, assim, por conta disso, o povo de Israel vê Deus agindo com uma mão extremamente poderosa para arrancá-los ali da mão do faraó. Então, todo esse processo é porque a Páscoa em si, ela é o grande milagre. Ela ouve o choro, ou seja, imagina na cabeça daquele que passou por isso na primeira mão.
está ouvindo o choro das famílias, né? O choro das casas dos egípcios, enquanto a sua casa, pelo fato dele ter depositado a sua fé em Deus e pintado os umbrais com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. E essa era uma ideia de substituição que depois seria estipulada na sequência, que é quando a lei vai chegar, eles vão entender bem, olha, essa questão do cordeiro que vocês viram na Páscoa ali, é o cordeiro que tira o pecado de vocês. Então, assim, eu poderia ter agido contra vocês mataram o cordeiro. Então, essa estratégia, vamos dizer assim, essa estrutura que Deus monta do sistema sacrificial é o sistema que ele encontra para que haja relacionamento. De substituição. Substituição, né? Ou seja, nada daquilo era para fim em si mesmo. Era para vocês estarem ali, exatamente. Mas vocês colocaram um cordeiro no lugar. E aí, assim, porque eu autorizei, não é porque vocês quiseram colocar. O grande problema foi que eles transformaram isso em moeda de troca. Então, eles falaram assim, já que dá para fazer, então se eu cometer um pecado, eu vou lá e troco por um cordeiro. E aí eles não entenderam que a ideia era justamente que um dia seria necessário alguém que acabaria com essa rotina de sacrifícios. Porque o que Hebreus depois vai falar com muita propriedade é que até mesmo o sumo sacerdote anualmente precisava limpar a si e a sua família antes de oferecer o sacrifício. Porque ele mesmo cometia pecados e falhas e não podia entrar diante da presença de Deus sem ter feito esse ritual, que é o famoso dia do perdão, Yom Kippur. E quando nós vamos para a vida da comunidade judaica, o que deveria estar na cabeça deles? Bom, esse cordeiro morreu no meu lugar, então eu preciso ter uma vida melhor para que eu não precise matar outro. É uma substituição que evoluiria a sua relação com Deus. E como a gente sabe, isso não aconteceu. A Bíblia vai falar isso, não é impressão nossa. A Bíblia andaram para trás. Né? Exatamente, começaram a fazer barganhas e negócios com Deus. E não com Deus, mas com o sistema em si, né? Porque com Deus você não faz barganha. E aí Deus dá a eles a punição máxima, que é o quê? A terra que eu havia prometido, vocês perderam por conta disso. E todo esse processo, vamos dizer assim, a gente já está indo para um outro assunto. É essa geração, né? Exato. Então, a ideia central do Pessach, né, da Páscoa lá, é exatamente a transição da escravidão para a liberdade na Terra Prometida. Na Terra Prometida. É o início desse processo de libertação de Israel. E mesmo que tenha um castigo inicial para aquela geração que não creu, vamos dizer assim, a próxima geração recebe, eles vão para a Terra Prometida. Sim, não, mas não tô nem falando da Terra, porque eu dei um salto tão grande aqui que eu fui parar lá na frente, né? Eu fui parar deles serem expulsos da Terra pelos babilônios. Por isso que a gente tá voltando. Vai voltar. Porque a grande questão... que eu tô puxando a grande questão das duas Páscoas, vamos dizer assim, não porque a gente muda a Páscoa, mas aquela que Jesus se torna o Cordeiro. E essa original é que essa era realmente o que nós chamamos de teologia de tipo, né? Era uma tipologia da Páscoa. E aí o que acontece? Nessa Páscoa, o cordeiro morre para que o primogênito não morra. Agora, o cordeiro sem pecado, o Filho de Deus, morre para que todos aqueles que depositarem a fé nele não morram. Não, agora é o primogênito. Exato, é o primogênito de Deus, né? O unigênito, inclusive. E aí, essa lógica, vamos dizer assim, esse reflexo direto da Páscoa judaica no que Jesus fez, vamos dizer assim, é claro na história do Novo Testamento. Você pode... mas então por que os judeus não acreditam? Porque é uma questão, é o passo de fé. Ou seja, se o Messias precisava passar por isso, de acordo com o que nós vamos ler em Isaías de 49 a 53, essa interpretação ela não era unívoca no momento de Jesus, no momento em que Jesus estava vivendo. Então você tem duas grandes escolas lá, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que já debatiam esse assunto. Como que deveria ser a figura do Messias? Literal, mais subjetiva. Ou mais subjetiva. E aí essa história do Messias davídico era a proeminente por conta da dominação romana. Claro. Então os romanos estão aqui, o nosso próximo Messias vai nos levar aos tempos de Davi. Ele vai ser da linhagem de Davi e vai nos remover todas as amarras. Só que Isaías havia profetizado que esse homem seria também um varão de dores. E eles não interpretavam isso dessa forma. E é interessante que hoje em Israel, existem vários vídeos, se você quiser depois pesquisar, não sai do nosso vídeo aqui não, espera acabar para depois você sair. Mas assim, existem vídeos de judeus que acreditam que Jesus é o Messias, e eles vão nas ruas, por exemplo, de Tel Aviv, nas ruas ali principalmente cidades praianas de Israel, e começam a entrevistar pessoas na rua. E aí eles leem o texto de Isaías 53 sem falar o que eles estão lendo. Aí ele falou, o profeta falou isso aqui, o profeta Isaías, eles mencionam, mas eles não dizem qual é o capítulo. E como a maioria das pessoas não vai lembrar de todos os capítulos da Bíblia de cabeça, né? Eles falam lá e leem o texto de que ele levou sobre si as nossas dores, aí ele pergunta, de quem que eles estão falando aqui? Tá falando do Mashiach.
Tá falando do nosso Messias. Eu falei, mas foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Aí eles param e muitos deles se revoltam, né? Porque percebem onde é que eles entraram. E outros ficam pensativos. E falam, gente, é verdade. Tipo, era uma armadilha, né? É. Nossa. E aí existe, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas existe uma história de que há uma supressão desse estudo, desses capítulos dentro do ambiente judaico tradicional. Exatamente, para não ter que fazer a ligação. Porque a maioria dos judeus... Porque fica comprometedor, isso, né? A maioria dos judeus que chegam a crer que Jesus é realmente o Messias, creem por conta dessas passagens. Quando eles leem essas passagens, eles são colocados em xeque. Então, é melhor não deixar os caras lerem. Então, não posso, ninguém me cota nisso aí, por exemplo. Mas pode ser uma coisa também assim, tipo... não oficial. Exato. Tipo, não vamos ler, senão que isso aí traz problema. Eu já ia fazer uma outra polêmica com outra, mas vamos parar por aqui e vamos seguir. Olhando Agora agora para o cristianismo, a gente está falando exatamente disso. Também é a passagem da morte para a vida, né? Dos pecados e tudo mais. Então, para mim, é o dia... apesar de a gente ter muita polêmica sobre a datação, né, desse processo, é óbvio que a gente vai ter isso, não tem como você falar, não, é o segundo domingo do mês de abril. É impossível, né? Bobagem. Até porque o calendário era lunar, né? Não, é até bobagem você tentar esse tipo de coisa. Tem problema fazer em datas diferentes? Eu acho que não. O negócio é a lembrança, né? De você estipular aquilo como alguma coisa da fé, né? Da religião, de forma geral. Para você lembrar as coisas. Por isso Jesus é categórico, usando também o texto de Mateus, que é fazer isso, né? Quando vai falar da ceia, em memória de mim, né? E ele vai trazer o sangue como elemento, assim, primordial que do processo. Que é o elemento do perdão, né? Exatamente. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então... Exatamente. Então, Jesus também traz isso. Sem a ressurreição, porque as pessoas perguntam muito, né? Quer dizer, ressurreição, morte ou ressurreição é o mais importante, né? A cruz ou a pedra que rolou? Os dois, eles não existem sem. Exatamente. Eles ficam inócuos. Quer dizer, se não houve morte... Não precisa ter ressurreição. Se não houve sacrifício, não faz sentido. Mas também se houve ressurreição, entendeu? Ou se houve a morte sem a ressurreição, também fica inócua a morte, né? Morreu por morrer. Não, ele morreu para mostrar o poder de Deus e de que ele ressuscitaria a gente também. Por isso a data mais importante. Há uma né? linha da teologia que expressa de uma outra... essa questão de uma forma assim... A morte é o cumprimento do sacrifício. Ou seja, o derramamento de sangue de Cristo na cruz é o cumprimento do sacrifício, como vinha sendo feito em todo o histórico do Antigo Testamento, da Bíblia judaica e tudo mais, Bíblia hebraica, e da história do povo judeu. Então ali há o sacrifício, só que é um sacrifício perfeito, como Hebreus vai dizer. E aí a ressurreição é justamente essa prova do poder de Deus que capacita todos aqueles que estão com a sua fé depositada nesse sacrifício de serem ressurretos no fim do tempo. Ou seja, ela é o complemento. E você não tem como dissociar uma coisa da outra. Não existe uma coisa mais importante do que a outra. Não teria como ter só morrido. Então, se tivesse só morrido, ela ficaria inócua a morte. E você tem um grande problema, porque se Jesus só morre, você matou Deus. Jesus com as suas duas naturezas. É isso, né? não, mas você pensou que o Deus ficou morto? Não pode, né? Mas não veio como homem, não é normal? É um programa de heresia. Muito bom. Não, é que ficaria... Não, as duas naturezas morrem. Elas são indissociadas, né? Elas não dissociáveis, perdão. Porque Elas são como ele ter indissociáveis. morrido como homem? A pergunta é ruim, quem morreu, Deus ou o homem? Não existe essa possibilidade. O Concílio de Nicéia vai resolver isso, mas deixando muito claro que isso é dogmático. Isso é dogmático. Que é uma coisa dogmática? É doutrinário, não tem uma escritura que relate isso claramente, dizendo que era a natureza do homem e do Deus que morreram. Isso foi como é que a gente pode dizer assim, o desdobramento natural do estudo do texto. Claro. Então, quando você estuda o texto, você entende. Não, realmente, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Aí vem a trindade, ela vai ser mais determinada justamente no Concílio de Nicéia. Porque nesse momento da história, as heresias estão pipocando. Muito. Você tem nestorianismo, você tem o docetismo e várias outras linhas de pensamento. Tipo assim, Jesus era um cara legal que o Espírito Santo cobriu ele. Aí quem morreu? O Espírito Santo saiu, ele morreu. Essa é uma das teorias. Então, Pra você entender bem... Mas aí o sacrifício não teria sido... Exato, não seria capaz de libertar toda a humanidade. Para você entender bem as Porque duas foi só naturezas... sacrifício mais um homem. Mas nesse caso... As duas naturezas de Jesus
Tem um vídeo, é do padre Paulo Ricardo, né? Maravilhoso. Mas tem 8 minutos. Que canta, né? O Paulo Ricardo? Não. Ah, é o padre, Esse desculpa. é do... Se você soubesse quem você é. Olha aí, ó. Não existia. Não, tem os cuidados Sim, todos claro, que você claro. tem. Mas ele é um filósofo também, um escritor. Mas ele faz um videozinho, tem 8 minutos, que é sobre união hipostática. É das melhores explicações que eu já vi sobre união Nossa, hipostática. Então, se você quer entender as duas naturezas, procure esse vídeo na internet. É muito bom. Você vai conseguir. Muito bom. Outras coisas, Sim, ele a gente se vai ter que compromete dar um aí. pouco de Mas deixar ele um pouco também lá. tem um artigo tá na internet, você também consegue achar. Que ele fala sobre por que os evangélicos são nossos irmãos e os espíritas não. Eita. E ele fala sobre a pessoalidade de Deus, entendeu? Ele fala, ele não é uma energia, ele não é uma força. Ele não é maimonidiano, né? Já percebi que... Então, Aí você tem também, aí, voltando lá pro nosso assunto principal, os dois partidos, né? De fariseus e saduceus. Um deles não acreditava na ressurreição. E aí é um problema. Que era da eles escola de Hillel, na verdade, né? Entendeu? Exatamente. E eles vão trabalhar, eles são saduceus, né? Os fariseus... Não, os fariseus são os que acreditam. Escuta, tá certo, é isso aí. Os saduceus não acreditam Isso. na ressurreição porque eles acreditam que os livros inspirados estão na Torá, né? Só os 5 primeiros livros, né? No Pentateuco. E aí a ressurreição está exatamente nos escritos, nos profetas, e aí trava todo o processo. Então a briga sempre foi essa, quer dizer, se Jesus morre e não tem ressurreição, é uma morte vazia. Não tem, é inócua, né? Mas também se ele não pode ressuscitar se ele não morre. E aí o cumprimento do sacrifício substitutivo, ele entra completando o que veio no tipo. Exato. Antigamente. A Páscoa judaica, ela tá como um tipo de. E Jesus vem e fecha o processo. Fala, tudo isso aconteceu que era para apontar para isso que eu vou fazer agora. Antes E mesmo morre. de ter acontecido, eles já celebravam com um propósito... Eles celebravam, mas eles não entendiam que era um tipo. Exato. Esse é o ponto. Em Jesus, a plenitude do cumprimento disso. Então, eles já sabiam que era um ritual de passagem, era a passagem da escravidão para a terra, para a liberdade, ou da morte, da escravidão do pecado para a vida liberta com Jesus. Jesus deixa isso agora pleno. Entendeu? Acontece mesmo. Ó, isso aqui era só para apontar. Tem o livro lá do Carlos Oswaldo Pinto, né? Que é Continuidade e Descontinuidade. E ele vai abraçar isso. Quer dizer, tudo que está acontecendo no Antigo Testamento está apontando para a plenitude do cumprimento dele em Jesus. Exato. É exatamente por isso, então, que a Páscoa é tão importante na vida do cristão. Porque essa passagem, se a gente não tem entendimento sobre essa passagem, não tem como seguir seguindo Jesus. Falando um pouco até de eclesiologia, que é a doutrina das igrejas e tudo mais, dentro da nossa prática histórica, a gente dá muito mais importância para o Natal do que para a Páscoa. Exatamente por E isso. deveria ser o oposto. É comércio, né? Não, exato, claro. Não, tô falando assim. Comércio deturpa todo Nós esquema, deixamos velho. a coisa andar muito mais no Natal, que é bonitinho. Tem o anjinho, a árvore, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí Neve, bota as que não tem no ovelhinhas. Brasil. E tudo bem. E também não tinha neve na época que Jesus nasceu, mas isso Nem é outro detalhe. pinheiro, assim. Nem pinheiro, não tinha nada disso. Mas enfim. Tinha e estrela. Aí, tinha estrela, isso é verdade. Já tem alguma coisa. E aí o pessoal não presta atenção que para aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus, o ápice da história é exatamente o sacrifício. É quando ele paga a nossa conta. Entendeu? Porque ele nasce para pagar, ele não pagou ainda. Exato. Quando ele morre, ele paga. E aí é o que a gente vai ter vamos dizer assim, de importância desse evento, que é o mais importante do calendário. Não tem como, Esse não tem como. dizer que é cristão sem ter essa percepção da Páscoa. Ah, não tem. Não, tem como Sem você a ser cristão, você ressurreição, dizer não. que você ser cristão, tem gente dizendo um monte de coisa ultimamente. Mas... Não tem como ser Verdade. cristão sem entender a ressurreição. Sem entender a ressurreição, não tem como. Sem crer na ressurreição. Exato. O comércio deturpa tudo, Sim, né? sim. A gente tem 4 datas que são legais, assim, pra gente ter como referência pro cristianismo, né? Que é Natal e virou o gordinho de vermelho, né? Barbudo. Coca-Cola. Coca-Cola ajudou a fazer esse Exatamente. processo. Você tem a Páscoa, que virou o mamífero que põe ovos de chocolate. Né? Aí você chega
num dos dias que seria importante, que nos Estados Unidos também é importante, que é o dia da Ação de graças. da Ação de Ação Graças. é 31 de outubro. Não, é outubro ou novembro? É no final do ano. novembro, Eu não sei eu exatamente. Eu esse meu americanismo É aí. novembro. 28. É novembro. Mas em novembro tem o quê? Ixi, sei lá, Copa do Mundo? Que é perto da... Não, é alguma coisa de compra. E no dia 31 tem a de Black outubro... Friday, né? Black A famosa Friday. Black Friday. É. Que é exatamente a última quinta-feira de novembro é Ações de Graças. Sim. A sexta-feira é Black É, Black Friday. Friday. Ninguém fala de Ação de Graças. Exatamente, Porque tá todo mundo preocupado com a Black Friday. Dinheiro. E outra coisa é o 31 de outubro, Sim, que é o da reforma. A reforma virou Halloween, né? Virou Halloween, cara. Exatamente. Então, Cara, assim, o tudo foi comércio é uma distorcido, desgraça. Pra distorcer todo exato. o processo, deixar rarefeito, né? Tudo Exato. isso. Aí vem as heresias, né? Claro. todos. Vamos para elas, então. Tá preparado, irmão? Vamos lá, né? Eu vou já trazer a do título, né? Porque eu acho que a galera tá esperando pra entender se Jesus teve medo de talvez não ressuscitar. Será que ele teve medo de pensar assim, pô, Deus, será que eu volto? Tipo, eu vou pra lá e é isso? Acabou? Como é que funcionou isso? Você fala do Eli lama Tô sabachthani? pronta, só pra jogar. Não, que ele sofre lá no Getsemane, que ele né? chora, que ele soa sangue no Ele caso, sua né? sangue. Tava Depois com você medo. tem a questão do porquê você me abandonou. Quer dizer, todas essas aflições, elas categoricamente mostram pra nós que Jesus teve medo de não ressuscitar. Exatamente. Ele se sentiu sozinho na cruz, na condenação, esperando a morte? Tava Olha, com nos medo? filmes ele se sente. Eu me lembro que a gente assiste assim os filmes, ele tá. Na verdade, é muito interessante essa parte do meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele está citando o Salmo, né? Uhum. Era um Salmo conhecido, e eu estou até procurando o Salmo aqui que eu esqueci qual é. Você lembra qual é, JP, de cabeça? Não. Eu acho que é o Salmo 35. Vamos procurar aqui. Não é o 35. Mas ele está citando o Salmo, que é um Salmo davídico, inclusive, quando Davi está sendo perseguido por Saul. E... 21, será? eu acho que pode ser o 21, sim. Deixa eu só confirmar aqui. 22. Meu Deus, por que me abandonaste? É isso, Por é o que 22? ficas tão longe? É o 22. Exatamente, é esse salmo. Esse é o Por que salmo não que ele está escutas quando eu citando grito pedindo no socorro? momento em que ele está sendo crucificado. Então, assim, era um salmo já de lamento, um salmo de dor, né? Uhum. E ele fala assim... Não me respondes. Olha o que ele diz. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Aí ele vai falar de si, Davi, né? Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Então, assim, ele está se colocando na pior posição possível como aquele cuja promessa era de que ele seria rei, porque ele já tinha sido ungido rei, provavelmente aqui, mesmo quando Saul estava ainda no trono. Lembra da história, né? Que Samuel vai ungí-lo, que o pai nem lembrava que ele existia. E aí ele vai ser ungido rei e vai sair. Então Jesus utiliza a mesma imagem para mostrar a posição que ele está na cruz. Ou seja, é como se ele fosse o homem mais desprezado, mas não significa em nada que ele estava, por exemplo, como é que eu posso dizer assim? Querendo fugir da sua realidade, do seu destino que já estava apresentado diante dele. Eu gosto muito dessa ideia do Getsemane, quando ele está lá orando, que ali demonstra para mim, no texto bíblico, está demonstrando que realmente Jesus ele sentiu tudo que ele tinha que sentir como humano. Não é? Não Ou seja, tem Hebreus vai privilégio falar isso. Hebreus vai falar isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, porque ele passou por tudo, ele sentiu tudo aquilo. E quando ele está em oração, sabendo que a sua hora está chegando, e esse saber aqui não é uma onisciência, vamos dizer assim, uma proximidade do Espírito. A gente tem N relatos disso, de pessoas que têm uma vida espiritual mais, vamos dizer assim, ativa e mais avivada, que sentem, por exemplo, poxa, eu entendi que realmente estava chegando nesse momento. E aí o que acontece? Jesus, naquele momento da oração do Getsemane, ele está demonstrando toda a sua fragilidade humana. Mas a grande pergunta que o concílio muitas vezes pega seminarista, né? Jesus poderia ter pecado sendo homem?
E aí a pergunta é sim e não, obviamente. Sim, porque ele é 100% homem, o homem estava fadado a pecar, mas ele é Deus. E a espiritualidade dele não permitiria que ele pecasse. Sobreposição. Sobreposição. Né, e é ali que a gente vê isso também muito claro. Ou seja, ele tem a natureza humana dele sentindo todo o peso de carregar essa culpa do mundo. Ao mesmo tempo, ele complementa a sua... Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Esse então tipo ele de pensamento... sofrendo, mas ao mesmo tempo não... É o dualismo que caminha. Né? Mas é que esse tipo de pensamento que a pergunta suscita pra gente, ou que a afirmação herética aí na internet tá dizendo... A gente não cita quem falou heresia, tá? A gente Só só fala lembrando. que eu não citar o autor. Obrigada, Carlos, por Negrito sinalizar. entre parênteses, não cita. Falar sem querer. A gente cita o milagre, mas não o milagreiro. Ele vem exatamente dessa dicotomia da Trindade, né? De você conseguir separar as duas naturezas de Jesus. E você não pode separar. É uma heresia tremenda esse tipo de coisa, porque se você separa a humanidade da divindade dele, quer dizer então que ele pode, mas ele Vira não pode. Vira quase um yin e yang, né? Só que sem os pontinhos. Ele pode, mas ele não pode. Exato. Entendeu? Ele não pode de maneira nenhuma. Você entendeu? Ele poderia pecar? Ele poderia, mas ele não poderia de nenhum jeito. Entendeu? Aí você pergunta, mas como é que isso funciona? A grande questão... Eu acho que isso é importante para o pessoal que está nos ouvindo. A grande questão é, quando a gente vai analisar o texto bíblico, a gente tem que ter na nossa cabeça que nós não estamos analisando um texto escrito no ambiente ocidental, pós-cartesiano. Exatamente. Nós estamos num ambiente... filosófico, né? Com perguntas ocidentais filosóficas. Exatamente. Aí a gente está lendo um texto em que isso está apresentado nesse momento e em vários outros momentos. A dualidade no pensamento não é um problema. Ou seja, Deus não é o Deus que ele fala assim, eu sou o Deus que se revela e também sou o Deus que se esconde. Eu não sou o Deus que manda o bem e manda o mal. Então, assim, essa dualidade dentro do pensamento hebraico, judaico, não é um problema. Não mesmo. Não é. Aí você tem o Deus homem, o homem Deus, Deus homem. Ou seja, aquele Deus que se tornou homem e é 100% Deus, 100% homem. E essas naturezas são indissociáveis. Tanto que a ideia tricotômica, ele falou de dicotomia, a gente fala de tri, né? Paulo vai falar lá depois... Paulo não, quem é que vai falar, bicho? Agora sumiu agora. Da espada de dois gumes que separa a alma e o espírito. E aí dentro do pensamento grego da época, isso era muito comum. Você ter a psique, que é a mentalidade, você ter o pneuma, que é o espírito. Mas Paulo trabalha isso em 1 Coríntios, 1 Coríntios, 2. exatamente. Ele vai dizer, já devia estar falando com vocês como espirituais, pneumáticos. Exato. Mas eu estou falando como sarkinos. Né? Exato, que é carnais. Quase psíquicos. A alma, né? Alguém que está regido pelos seus próprios desejos. Então, né? essa tripartida que nós temos dentro do corpo humano, no pensamento judaico, isso não existe. Inclusive, existe muita discussão teológica a respeito de se é tricotômico ou dicotômico. Porque no texto judaico, no texto hebraico, vai ser o quê? Deus forma o homem da terra e sopra nas suas narinas. Então você tem sarkis, que é corpo, e você tem o pneuma, que é espírito, dentro do pensamento grego, no caso. Mas dentro do judaísmo isso não funciona. Você é uma unidade das duas coisas. Você não tem como dissociar uma coisa... O Erickson propõe isso. Né, o Erickson. O Erickson não, o Gruden, acho. Um dos dois. Deve ser o Erickson, o Gruden deve ter feito isso, não. É uma unicidade sem ser monista. Exato. É uma unicidade, daqui, então, mas sem ser monista. É um pensamento nosso daqui de separar essas coisas? É nosso não, é um pensamento ocidental, vamos dizer, né? Dentro do pensamento, o grego, bem anterior ao Novo Testamento, já pensava isso. É que o pensamento filosófico, ele vai repartindo o processo, porque ele quer chegar no início, né? Quer que faça sentido. E o pensamento do hebreu não é sentido, né? É propósito, muito mais. Exato. Entendeu? Sim. Então ele não está preocupado se é 3, se é 2, se é 1, se é não sei o que lá. Não está tão preocupado. Como ele não está preocupado se são 6 dias a criação ou não? Isso aí é outro assunto. Mas é a questão também da marcação temporal. Exato, é importante. Agora, a questão para nós aí é que essas heresias vão aparecer exatamente quando você faz a distinção entre a natureza divina e a natureza humana. O cara quer humanizar demais o discurso dele, então ele separa a natureza divina e fala só da natureza humana e fala, então, Jesus lá, ele era homem, ele estava sofrendo como homem, porque ele também não pode conceder que Deus sofra. Exato. Você entendeu? Como assim Deus não sofre? Ele diz que ele sofre pelos seus. Sofre. Sofre e fica alegre, é pessoalidade a gente chama isso de
as teofanias não, isso é antropopatia e antropomorfismo, como nós já falamos. Tem de pai pra filha Antropopatia sobre que é isso. emoção. Exato, as emoções, isso aí seria uma antropopatia, né? A ideia porque De dar características humanas. a pergunta Exato. que a gente faz, que vai desembocar nisso também, é como que Deus se sentiu quando Eva deu a primeira dentada, não é? Ou seja, se é um Deus impessoal, mas que não é o caso que o texto bíblico apresenta, se é um Deus impessoal, ele poderia ter feito o quê? Vamos amassar o barro e fazer de novo. Meu Deus. Amassa esse barro e vamos fazer de novo. Deu começa errado, outra pronto. vez. É que nem Lego. O Lego não, é massinha, né? Não é como é aquela massinha? Eu esqueci. Minha Não é filha tem um monte. Playmobil. É Play-Doh. Play-Doh. Aí você amassa lá e faz de novo. Deus não faz isso. Não. Ele anuncia a obra da redenção. Ele anuncia, ó, ela vai sofrer, você vai suar. Agora, serpentinha, você tá na roça, porque Não, vai mas vir você um sabe- filho mas dela. Você sabe que esse sentimento, você com a sua filha, ela fez lá um bonequinho, você falou, ficou feio, amassou, ela vai chorar. Porque ela amava aquele objeto Sim, que ela fez. sim. Que a gente chama de ludos, né? Sim, que é uma sim. espécie de amor, Exato, né? Do lúdico que a gente fala. A questão é essa aí. Deus não vai amassar de novo Adão e Eva Exato. porque ele ama. Ele ama. Então ele quer redimir. Aí Ele tem fala toda assim, essa vocês fizeram trabalheira besteira. toda. E ele vai Olha. ter toda essa trabalheira porque te ama. Porque ama. Entendeu? Esse é o grande negócio. Que as pessoas não conseguem entender. Pô, não era mais fácil? Era muito mais fácil. Ele só amassar tudo de novo e começar outra vez. Me lançaram uma pergunta esses dias num dos canais, acho que foi da própria IBNU, numa das mensagens, falaram assim, por que Deus não matou Satanás logo? Já acaba com isso, né, meu? Eu não tava lá, eu não posso Ele também responder. ama os anjos. Não tem voz, lugar de Ele fala. ama de tudo, fala. não ama, pai? Ele ama tudo? Hã? Ele ama tudo, ama até... Mas não é a essência dele, amor? Então. Exato. Então ele Entendeu? ama o Satanás também. Olha. Aqui vai perguntas assim, era pra gente tirar as heresias e não apresentar. Não novas. colocar mais. A gente pode fazer um Imagina, outro tem um episódio roteiro sobre cheio. se ele é amor, né? Vamos pegar isso, porque tem muita heresia também sobre Deus amor no negócio. Então não vai me responder. Eu acho que ele ama toda a criação, entendeu? Mas o diabo não tem volta. Esse é o ponto. O ponto é esse. E Eu acho que até o existem próprio hierarquias, amor. existem hierarquias de conhecimento na criação. Nós não temos a plenitude do conhecimento. Não, e o amor dele contempla justiça e misericórdia. Sim, sim. Ele Esse tem é o ponto. misericórdia? Tem. Mas Romanos tem capítulo justiça. 1, 2 e 3, né? 1, 2 Mas e 3 ele vai também ser tem exatamente justiça isso. e ponto final, Ou entendeu? seja, Então essa relação, ela sempre está ligada. Se você tentar humanizar demais o processo, fazer uma dicotomia, uma separação entre a natureza humana e a divina, você vai humanizar demais e vai errar. Você entendeu? Ele teve medo? Teve. Mas ele tinha sobreposição realmente de natureza. Ele era divino. Então, ele teve dúvida se ele ressuscitaria? Não. Isso ele nunca teve dúvida. Ele tinha dúvida do processo doloroso que é substituir, levar todo o peso do pecado do mundo em cima dele. Imagina, alguém que nunca pecou. E ele sabia que naquele momento todo o peso do pecado viria sobre ele. Ele nunca sentiu o gostinho do peso do pecado, porque ele não pecou. por isso essa Então ele não aflição sabe. tão profunda, né? Muito provavelmente. A questão é só essa. Pô, vai doer. Entendeu? Agora, como homem falando, vai doer muito. Entendeu? Então, passa E essa de mim. questão da dor física, ela é, vamos dizer assim, a gente não tem como negar. João capítulo 4. Não, emocional, Não, física, em João capítulo tudo, tá. 4, o que vai acontecer? Por que ele pede água? Apesar de ser espiritual, né? Claro. O processo inteiro. Sim. Por que ele pede água? É porque ele tá com sede. Jura? Então, mas essa que é a grande lógica, ou Que seja... ninguém Traz esse entende. aspecto humano, né? Ele sabe, assim, as pessoas não conhecem o querido Pilatos. Vou fazer um adendo aqui. As pessoas acham que Pilatos, inclusive, em certo ponto, teve misericórdia, quis libertar. Pilatos foi um dos governadores mais sanguinários que os romanos tiveram na cruéis, Judéia. né? Ele era cruelíssimo, mais de 100 Por isso que crucificações eles ele teve. identificaram Jesus para Pilatos. Exato. Já sabia que Pilatos, Pra assim, causar mesmo. A era o... cúpula da religião sabia. Vamos botar na mão dele que ele vai fazer Ele o vai fazer serviço o que a gente não serviço, quer era fazer. isso mesmo. Pilatos, você tem que depois ler Flávio José falando sobre Pilatos, você vai entender o que a gente está falando. É que ele é sempre pintado assim como um cara que tá meio olha, ele quis tentou mediar ali e tal. Ele tava gostando da brincadeira. Ele falou, tava se vamos jogar divertindo, aqui. imagina. É que um ficou jogando um pro outro. Mas a questão, eu ia falar sobre o Salmo. A primeira parte do Salmo é tudo que ele passou no Getsemane.
Porque lá no Getsemane ele ficou assim, passa de mim, passa de mim, entendeu? Sim. Se é possível, passa de mim. Já que você não vai passar, entendeu? Porque a questão do... Então ele ainda pede, né? porque a questão Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de livrar-me? Você entendeu? Longe as palavras do meu clamor. Quer dizer, por que você não está dando ouvido ao meu clamor? Você entendeu? Eu estou pedindo para você, vamos lá, entendeu? E ele está lembrando isso. Ele fala, mas Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. É isso? Sim. Também de noite, mas não encontro. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores. Depois das perguntas dele, tipo, passa de mim, do pedido dele, passa de mim, passa de mim, passa de mim. Bom, o Senhor é soberano, seja feita a tua vontade, não a minha. Até aqui, ótimo. Ele demonstrou essa dor e ao mesmo tempo falou, você faz como... No Salmo davídico, né, extremamente messiânico, a gente já vê tudo que ele passou no Getsemane. Sim. Porque ele está exatamente colocando esse ponto. Até aí. No segundo ok, o que eu estou me tornando? Eu estou me tornando o cara mais desprezível do mundo. Você entendeu? Por quê? Porque todo o pecado do mundo está sobre mim. Então eu vou ser o mais desprezível. Era para ser a gente. Mas ele falou assim, não, deixa que eu vou fazer isso. Entendeu? Eu vou virar o desprezível. Eu vou virar esse cara no seu lugar. Que aí é o eco de Isaías 53, exatamente. Perfeitamente. Exatamente. Então, o texto, a descrição do texto, ele está levando em conta exatamente esse tipo de pensamento. Quer dizer, o Salmo, que já revela o que ele vai passar no Getsemane e o que ele vai passar na cruz, e no que ele se torna... para poder pagar e substituir, né, esse sacrifício vicário, né, que ele faz, essa substituição, e também levando em conta as profecias que estão falando que ele teria que sofrer isso. Quer dizer, a partir do momento que ele sofre de virar o mais indesejado, o mais impuro de todos, já revela todo esse processo. Isso não quer dizer que ele teve medo de não ressuscitar. E achou que não ressuscitaria. Aí generalizar demais esse sentimento como comum, né? Acho que é humanizar demais. Humanizar demais, Humanizar exato. demais. Entendeu? Então tem um limite na humanização. Entendeu? Agora, tem uma vantagem de você humanizar, a mensagem fica bonita. Não, então... A pregação fica interessante. Vira uma heresia desgraçada. Ele estava se sentindo sozinho. Você traz um novo tchan aí para sua análise. Para quem tá afim, não tá afim de teologia, mas tá afim de... PNL, né? Exatamente. Quem tá Mas afim não é de... errado isso? Muito. Porque, por mais que seja bonito, eu entendo, a pessoa vai ter uma percepção errada sobre a natureza dele. Isso não é legal. Não, por isso que chama Por isso que heresia. por isso que estamos falando desse legal, programa. Por isso que nós estamos falando disso nesse programa. Porque exatamente, os caras querem isso, porque isso enche igreja, né? Exatamente. O cara se sente bem. Eu tava outro Mas dia que num... bizarro. Não vou contar isso. Melhor. Eu conto em off. Não vou porque eu teria que dizer nomes. Esse programa é assim mesmo, toda vez? Toda vez. Vocês têm essas toda coisas? vez. Tem. Então Eu tá. teria que dizer nomes e... Eu falo nomes. Aí nós vamos tomar um pito. O André daqui da rádio. esse é o nome. O André. Mas Proibido vamos a lá, gente de vamos falar. voltando. Vamos para a segunda heresia. Jesus não morreu crucificado, mas sim apedrejado, porque essa era a condenação para a blasfêmia. Os autores quiseram embelezar a história. Então, o que a gente lê na Bíblia tá errado? Isso é fácil, né? Você tá na cara, né? Então, quem que condena Jesus? Quem é o autor da A condenação? religião ou o governo? Essa é a pergunta. É só isso. É só isso. É muito simples. Apedrejamento era de acordo com a lei judaica, e era mesmo, né? Tanto que a mulher adúltera, que rompe o preceito da lei, por vai isso. ser apedrejada. Ele foi condenado pela religião, entendeu? Sim. Pela blasfêmia. Mas foi ele foi executado- condenado pelo Estado por ser um cara que estava agitando todo mundo. Lembra da placa? uma que- rebelião. A placa que coloca em cima dele, lembra o que está escrito na placa? O famoso... Já ouviu falar do que ele voltou agora, o INRI, né? Tá rodando pelo Brasil em alguns lugares. O que é INRI?
Jesus Nazarenus Rex Judeum, ou seja, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Ele estava se colocando na posição de rei. É uma questão de ironia. Eles estão ironizando Jesus. Então, assim, a ideia do condenação dele... Não, estão zoando os judeus. Também, né? Que é o rei dos judeus. Que a treta é assim, não, a gente não quer sujar a mão. Você não vai sujar a mão? Eu vou fazer. Mas eu vou lembrar todo mundo que ele é o rei dos judeus. Aí os judeus falam, não, tira essa placa, né? Eles ficam loucos, mas não conseguem. Entendeu? Então, a grande questão do julgamento e da condenação de Jesus, ela é uma condenação, vamos dizer assim, por conta de ter ferido a lei romana. Não é? Ele morre por conta disso, mas é óbvio que todo o julgamento da religião judaica já tinha sido feito, do ambiente da época. Mas ele não foi condenado e executado pela blasfêmia, vamos dizer assim, pela fé. Ele foi condenado porque ele, como incitador de rebeliões... Exatamente. Estava querendo se colocar... Aí é óbvio que ele nunca chegou a fazer isso, mas o julgamento era... Está se querendo se colocar na posição do líder romano daqui da região. Lembra do famoso Herodes? Havia um Herodes ali que era um dos filhos dele, um dos descendentes, que era o rei da região da Judéia. Aí o que o governador ali, o Pilatos, está dizendo? Ó, esse homem aqui está querendo se colocar, usurpar o trono daquele, exatamente. Mas o nosso é aquele. Ele está dizendo que ele é rei. Aí, então... É que depois você vai ver, lógico, depois da morte, você vai ver Lucas também tirando esse medo, porque os caras têm medo ainda. E ele vai escrever pro tal Teófilo, né? Sim, sim. O Teófilo, lógico, as pessoas dizem, é uma pessoa, e alguns vão dizer que, na verdade, é o amigo de Deus, né? Sim. Aos amigos de Deus ele está escrevendo. É como se fosse uma carta circular também. Exatamente. Né? Tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, que ele vai dizer, não, ele não era rei só dos romanos. Ele era rei de todo o mundo, entendeu? Mas ele veio para implantar um novo reino, que é um reino espiritual. Exato, não era essa porcaria material que a gente tem aqui. Depois disso é que vai ser feito. Então, a resposta é muito simples, como o Jonathan estava falando. Parece que é uma análise simples. Nossa, é muito simples. Não, esse é um erro, assim, bobo. É alguém que realmente... Ou tá de maldade, ou... Não se aprofundou. Ou de repente descobriu as verdades, as histórias. Acontece muito hoje em dia, né? Essa judaização do lado, vamos dizer assim, protestante, pentecostal, tem acontecido demais. Então o cara vai lendo as leis. Não, mas peraí, a lei judaica tá dizendo que era apedrejamento. Não era cruz. Então ele deve ter sido apedrejado. Mas assim, ou é um cara muito mal informado, vamos deixar um cara assim, muito maldoso. É mal informado. Eu prefiro... Eu sou um copo meio cheio. É maldoso. Porque ele tá querendo causar polêmica onde não existe polêmica. Não tem polêmica, porque é só observar o texto. Você já ouviu falar? Mas que ele foi eu não recomendo... eu quero que a religião... Porque é meio trouxão, porque... Qualquer um que pegar pra ver o básico já vai. Era melhor construir uma ideia mais fundamentada. Se ele for ingênuo, ele não leu direito o texto e falou essa bobagem. Isso. Entendeu? Porque o texto é muito claro, ele não foi condenado... Entendeu? Ele não foi executado pela religião, ele foi executado pelo Estado. Toda hora tá sendo colocado isso. O Estado até fala assim, vamos fazer o seguinte... a chicotada vamos dele outro cara aí, vamos dar umas 39 chicotadas no cara, você entendeu? Que era essa a regrinha pra não matar o cara. Dá umas 39, depois libera. Os caras, não... Você não pode fazer isso. Se você for fazer isso, olha, engraçado que o texto ainda diz, nós vamos apelar a César. Por quê? Isso também Aí eles são os agitadores de verdade. Mas sabe por quê? Porque Pôncio Pilatos era tão cruel que ele já tinha sido ameaçado disso. Os judeus já tinham ameaçado que iam chegar com uma comitiva em César. Ruim, né? Meu amigo, o negócio, a história era bonita. Politicamente, essa coisa, né, dessa estrutura política maldosa. Por isso que eu falo, ou se o cara foi ingênuo, ele não prestou atenção no texto, falou besteira por ignorância. Mas eu também acho assim, como o Jonas, senão a gente também não estaria aqui se a gente também fosse ingênuo nesse Com o Carlos ainda. Então. Pois é. Você entendeu? Então, eu acho também que geralmente vou deixar uma recomendação, mas eu não estou recomendando que você assista a série. Vai ver a história. Existe uma famosa revolta de escravos romanos. Não tem nada a ver com história bíblica, não. São escravos romanos que fizeram uma rebelião. A famosa revolta de Espartacus. Foram 1000 cruzes que Roma espalhou quando eles derrotaram, né, os revoltosos. Eles crucificaram todo mundo nas entradas da cidade. Foram 1000 cruzes. Era o jeito romano mais simbólico
contra os revoltosos. Se você revoltou contra a gente, então você vai pra cruz para o pessoal ver o que acontece com quem se revolta com a gente. Então era muito comum. O Estado não crucifica ele por blasfêmia, mas por agitação. Agitação, exatamente. Entendeu? Tava incitando a galera ali, Jesus. Não, essa foi isso que eles usaram para. Sim. Teve, ficou todo mundo agitado por causa de Jesus. É isso que eles estão falando. Na verdade, ele devia ter crucificado os caras que estavam fazendo, porque eles é que estavam ameaçando ir pra lá. Pega esses caras, crucifica e fala: você vai me ameaçar? Vai pro inferno Mas aí você. não daria certo a história, né? Aí ele não salvaria a gente. Bom, muito bom o programa de hoje. A gente já tá com tempo bom aqui. Então, queria lembrar vocês de participarem. Manda mensagem pra gente no chat. Deixa sua pergunta que a gente vai responder depois pelo WhatsApp. A gente já teve alguns episódios do Na Contramão acontecendo, né? No mês de março, na época que tá sendo lançado esse episódio. E, se eu não me engano, em todos eles, alguém citou... E o quadro de heresias? E o desaprendendo? Eu quero desaprender com vocês. Nesse caso, aprender, né? Mas... É só pra entender que é irônico. É irônico, desaprendendo a Bíblia. Desaprendendo a Bíblia da internet. É isso que a gente quer dizer. Desaprende da internet. Mas o que acontece pra quem acompanha a RTM? A gente tem o Entendendo, né? Que é um programa certinho, né? A gente, pastor Itamir Neves vem aqui. Acabou com a gente. E aí a gente traz eles aqui, entendeu? Então tinha que rolar essa zoeira com desaprendendo. Mas a gente tá aprendendo, sim. Desaprendendo a Bíblia aí das heresias e aprendendo a correta, certo? Isso aí. Então deixa sua pergunta aí no nosso chat que a gente vai amar ler. Daqui a pouco acaba nosso horário no YouTube. Então lembra... nosso horário no rádio. Então lembra de vir pro YouTube, tá bom? Que ainda dá tempo. Vamos para a próxima. A próxima, ela tem várias contradições que fazem parte dela. Então eu posso ir lendo e vocês comentando. Pode ser? Então vamos lá. Próxima heresia diz assim: Jesus não ressuscitou. E o próprio texto bíblico nos mostra. Que espírito que é esse que conta uma coisa para cada um? Olha para todas essas contradições aqui. Vamos lá. A primeira: quantos anjos apareceram? Cada um diz uma coisa. Jesus morreu que horas? Nem isso bate. As últimas e as primeiras palavras de Jesus sempre diferentes. Vamos comentar essas? Aí a gente vai para as próximas. Bonito isso aqui, hein? Começou, eu queria devolver a pergunta, porque ele diz, o próprio texto bíblico nos mostra que Jesus não ressuscitou. Eu queria entender qual é o texto que mostra isso. Não, é por causa... não. A não ser que ele tá querendo dizer que o texto bíblico não mostra por conta dessas heresias que ele tá mencionando, desses pontos. Pode ser. Então, mas tipo, assim, o texto bíblico deixa claro que não foi. É inegável que o texto mostra a ressurreição quando Jesus aparece para os discípulos. Não, então... é por causa... Então, é que você vai ver depois dessa que ela leu, que é testemunhas que não reconhecem Jesus. E acharam Deixa eu ler todas, só um então, fantasma. melhor, ó. Teve essas que eu li, aí as palavras que ele falou diferentes, testemunhas que não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma, ou seja, o texto tá com não, é porque no texto... Peraí, o milagre zumbi que só existe em Mateus. Se a ressurreição fosse verdade, por que ninguém consegue contar a mesma história? E por que nenhum historiador da época, judeu ou romano, achou que valia a pena anotar o maior milagre da história? E aí aqui tá quem falou também, mas eu também não. Tem uma parte que você não leu. Revelar pra vocês. Mas essa aqui falou que não... Aqui não tá escrito não fale. Exatamente. Não, mas eu não vou falar. Olha, a gente pode atacar tudo e um por um também. Existe uma... Só para te falar do texto que você tinha falado. Eu acho que eles usam o texto de que, por exemplo, os discípulos de Emaús não reconhecem. O Pedro vai reconhecer depois. Pedro vai reconhecer por causa do milagre, que foi o primeiro encontro deles também, que ele refaz. Joga aqui para lá. Ele ainda não tinha, mas quando ele joga para lá, ele fala, opa, peraí, é o mestre. Ele lembra do mesmo processo João, que foi lá na primeira. João é complicado esse texto, viu? João... Mas é que ele está fazendo o mesmo... Uma conexão. Uma conexão, né? Da primeira vez que Pedro a prova de que eles não reconhecem, que eles não entenderam, é que eles voltam a pescar, né? Essa é a prova. Beleza. O único que fica é João, né? Exato. Mas assim, e o Tomé? Não, Tomé que tem que botar a mão, tudo entendeu? Tudo está dentro pra você ver escopo. Assim, legal. Eu acho que o que ele tá dizendo os caras dizem, você entendeu? E olham o texto e veem contradições ali para afirmar que o que eu não consigo entender é essa parte que tá dentro
dos parênteses ter feito esse tipo de pergunta. Você entendeu? Porque pra mim é bem estranho. Mas enfim, vamos lá. A grande questão... até porque eles trabalham com bastante história. Pois e tudo mais. entendeu? Fiquei assustado aqui, mas enfim. A grande questão, existe isso foi falado num programa, eu assisti, foi um programa norte-americano. E tem aqueles programas da Discovery, da National Geographic também, programas de investigação e tudo mais. Aí a Discovery tem um canal só sobre investigação, né? E uma das características que é levantada sobre investigação, quando você tem 2, 3 testemunhas, é exatamente essa que ele está dizendo que é um problema. Tipo assim, se você sabe que uma história ela é falsa, quando todo mundo fala a mesma coisa. Se todo mundo fala a mesma coisa, foi combinado. Porque é impossível você ter a mesma percepção que o outro. É impossível. Nossa, que interessante. Você entendeu? E aí, quando nós estamos falando dos sinóticos, que eu acho que é o que ele está mais batendo aqui, que são os 3 primeiros evangelhos... As aparentes contradições não são contradições, são percepções de pessoas diferentes. Às vezes até ele ouviu... Pô, João Marcos. Pega o nosso querido Marcos, que nós entendemos ser o João Marcos do livro de Atos, que caminha com Pedro depois do seu... lá com Paulo e Barnabé. Que depois vai aparecer no final da carta de Timóteo. Exato. Paulo pede para ele porque ele é útil e tal. É a reconciliação, vamos dizer assim, né? A grande questão é, João Marcos não é testemunho ocular. Mateus é. Lucas não é testemunho ocular. Lucas, ele faz uma pesquisa e muito provavelmente no período que Paulo esteve preso ali em Cesareia, que são os 2 anos que ele fica preso em Cesareia. Exato. Aquele caminho de Cesareia para Jerusalém não é um caminho tão longo, então ele provavelmente deve ter visitado a igreja em Jerusalém ou até os irmãos de Cesareia algumas vezes para poder coletar os relatos para poder entender o que aconteceu. Então, assim, são 3 perspectivas de 3 autores diferentes. Que a gente chama de fonte L, né? Isso, então. Fonte L? É a fonte de Lucas. São as 3 fontes. Aí tem uma 4ª fonte que existe, que é a tal da Q. Existe a teoria, né? Existe a teoria, que seria a fonte que gera os 3 evangelhos, principalmente por Marcos. Alguns dizem que Marcos é a fonte Q porque mais de 80% de Marcos está em Mateus e em Lucas. Então, estruturalmente eles são muito parecidos nos sinóticos. Exato. É que lembrando, sinóticos é a junção de 2 palavras, que é sim e ótico, né? Sim é junto. E ótico é olhar. Né? Então é olhar junto. Exato. O lance é que os textos, eles não só... Não é testemunho ocular. É que os 3 evangelhos precisam ser vistos em conjunto. Exato. Porque as pessoas acham que é uma mera percepção de quem viu. Aí você tem um problema. O único que realmente viu dos sinóticos é Mateus. E Mateus faz um trabalho literário espetacular no seu evangelho. Por isso que no The Chosen lá, ele coloca ele com hiperfoco. Entendeu? Falando que ele tem um espectro autista. Interessante. É por isso que eles colocam lá. Porque o texto dele é tão minucioso... que eles falam assim, cara, esse cara devia estar alguma coisa assim, hiperfoco. Leitura dos evangelhos, é óbvio, como o JP falou, os 3 eles precisam ser lidos e ser entendidos. Mas se eu posso escolher, eu fico com Lucas justamente pela precisão histórica. Lucas, ele é muito cronológico. Mas é que Mateus é o único ocular, então a gente chama de primazia de Mateus. Exato. Se Mateus estava presente a partir do momento que Jesus convida todos os discípulos a seguirem com ele, tanto que Mateus, a parte prévia disso é bem curta. Não é curto o período em que ele vai apresentar Jesus pequeno e tudo mais. Lucas faz um apanhado muito maior. Lucas fala sobre Jesus indo para a família indo para Nazaré, para Belém, indo para o Egito, voltando para Nazaré, o encontro que ele tem com os outros partes, né? Jesus indo para o templo, ficando lá quando ele vai fazer o seu bar mitzvah e tudo mais. E aí você tem toda essa estrutura em Lucas porque ele faz essa pesquisa. Marcos... Jesus, aí começa o ministério. Marcos ele já vai embora. Os textos são curtos, né? Porque é a percepção de Pedro, né? Pedro tá caminhando com Jesus a partir do momento que Jesus já tá no seu ministério. Mas aí a gente teve um negócio de que o Marcos é o mais antigo texto em grego, né? E aí todo mundo, puxa vida, aí é um problema, porque todo mundo copiou de Marcos, mas já se achou nos textos lá, né? Que acharam tudo do texto hebraico do Evangelho de Mateus. Então você tem primazia de Mateus de volta, porque o texto hebraico do Evangelho de Mateus é o mais antigo.
A tradução para o grego é posterior ao Evangelho de Marcos, mas parece que todo mundo teve acesso ao texto hebraico de Mateus e aí construíram em cima de um mesmo pilar, assim, a ideia toda. O lance é que o texto é complementar. Você não pode ler um texto sem o outro. Esse também é um outro aspecto dos sinóticos. Quer dizer, você lê Mateus separado de Marcos e Lucas, você vai ter problema, porque ele não vai fechar a conta. Entendeu? Você não pode ler Marcos separado de Mateus e Lucas. Você não pode ler Lucas separado deles outros dois. Eu gosto da Bíblia Brasileira de Estudo, do Saião, porque vem escrito embaixo. Vai para esse texto aqui, para você entender, tipo, o contexto mais abrangente e tal. E nesses livros sempre tem isso. Volta naquele, ó, porque ele viu, tal, e aí... muito bom. Então, esse talvez seja o grande negócio, né? Quer dizer... Qual foi a pergunta mesmo, geral? Jesus não ressuscitou. Não e ressuscitou. O texto bíblico mostra isso. Porque o cara realmente, como o Jonatas lembrou, o cara deve estar olhando só os sinóticos de maneira separados e eles parecem contraditórios. Tipo o cego de Jericó, né? Exato. Eram dois, era na entrada ou na saída. Os três falam de maneira diferente. Muito possivelmente Jesus estava exatamente numa posição que podia ser a entrada ou a saída da cidade. Ele estava debaixo lá do negócio. É a entrada ou a saída? Entendeu? Perspectiva de quem vê? Tudo bem. É verdade. Tudo bem, tranquilo. Então, qualquer um dos relatos são válidos, porque Jesus estava ali no meio, entendeu? Eram um ou dois. Os textos são complementares, provavelmente dois, entendeu? Mas o que relata um, possivelmente só viu um no processo inteiro. Então, eles precisam ser olhados juntos. Bom demais. Se você vê-los separadamente, ele vai criar esse tipo de contradição. Interessante que a maioria das heresias vem de pastores. Não queria criticar vocês, né? Vixe. Ué, mas é a gente que trabalha com isso, a probabilidade... Mas que a gente pensa que o comum somos nós, leigos, lendo, Quem tem mais probabilidade de errar matemática? Os matemáticos. Quem tem mais probabilidade de errar filosoficamente? Os filósofos. Quem tem mais probabilidade de errar com os filhos? Quem tem filho. Bom, acabou nosso horário no rádio. Obrigado você, ouvinte RTM, que participou do programa de hoje do NCCast. Quero lembrar você que toda semana, sexta-feira, tem episódio novo e a gente vai voltar para conversar com você. Você que deixou sua mensagem ou dúvida, elas serão respondidas pelas redes sociais, @nacontramãortm. E pra você que tá curtindo ou não, é importante que você continue com a gente. Então, segue a gente lá no YouTube, que o bate-papo de hoje não acabou e ele vai continuar, tá bom? Então, a gente te espera lá, youtube.com/nacontramãortm. Tchauzinho, então, pra galera do Rádio Dado. Vamos continuar com a programação do YouTube, né? Podemos continuar nessa heresia ainda? Podemos, Porque claro. tem uma coisa importante que o JP falou, né? A grande discussão que tem é porque esse evangelho hebraico de Mateus nunca foi encontrado nenhuma cópia. Ele é citado no período da patrística. É isso mesmo, né? Ele roubou minha água. Não, sua água é da garrafa. Eu tô bebendo essa. Você vai pegar minha gripe? Eita, nós. Começamos não, mas bem. pode pegar a minha gripe, o que eu peguei de você. Não. Tô satisfeito. E aí, o que acontece? Qual é o documento mais antigo que se tem do Novo Testamento hoje encontrado? É um trecho do Evangelho de João. Então, assim, Papias vai mencionar que Mateus, ele reúne o conhecimento a respeito da vida do nosso Senhor, ele vai falar mais ou menos nesse tom, na língua hebraica. É aí que surge todo o movimento falando, não, então peraí, Mateus foi escrito primeiro em hebraico, e aí faz essa transição que o JP tá falando aí. Podemos provar algo? Ainda não. Mas você sabe o trabalho do Mauerhofer? Sim. Acho que é os Evangelhos, Sim. Alguma coisa assim, né? E ele traz essa coisa do hebraico aí. Esse livro é muito bom. Entendeu? Pra quem tá afim. Não, eu não tô dizendo que não seja verdade. Não. Eu tô entendendo o que você tá falando. Não, entendi. Eu só tô dando a indicação de um livro. É porque, entendeu? assim, a grande questão é que, assim, a gente tem hoje os documentos em hebraico, em não, grego. ele nem é o mais antigo. Eu tô falando entre os sinóticos. Ele tem essa primazia. A primazia de Mateus por causa do texto hebraico que é anterior ao de Marcos. Sim.
só isso. Sim. Não é nem se é mais velho, se é mais novo, se é o mais longínquo ou não. A ideia é só essa. A grande questão que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, porque isso vai passar, a gente vai entender um pouco da historiografia do texto. Claro. Não é? Ou seja, Inclusive, por que os textos gregos... pastor aqui, né, por que os textos gregos ficaram? Porque a igreja que cresceu foi grega. Foi de fala grega. A igreja de fala hebraica... Ela definhou. Eu não vou dizer que ela sumiu, mas ela definhou. Porque você teve uma pressão muito grande. Os judeus, eles perdem o templo no ano 70. E aí eles vão para as sinagogas. Já havia sinagogas, não surge o movimento das sinagogas, já havia sinagogas. Jesus fala em sinagoga, claro. Tá no texto bíblico. Mas elas se tornam primordiais para a religião judaica. Porque não tem mais o templo. Eu não tenho mais como oferecer sacrifícios depois do ano 70. Que são cuidados pelos fariseus. Exato. Aí os fariseus estão dominando. Então eles vão, vamos dizer assim, doutrinar dessa época em diante, vão passar a doutrinar o povo dentro dessa nova estrutura de culto que eles têm. E aí o que vai acontecer? Mas que as sinagogas ficam para a religião judaica, necessariamente, e os encontros do cristianismo eram no mesmo lares, tipo de modelo são nos lares. Nos lares, os oicos, né? Mas a grande questão que eu tô querendo dizer é a seguinte, e isso é fato também, mas a questão é que o fato de você ter agora essas comunidades judaicas tendo que voltar-se para si, para a preservação de toda a sua estrutura e tudo mais, qualquer desvio doutrinário seria expurgado, seria expulso. Então, se você tem no meio da sua sinagoga alguém que fala, não, mas Yeshua veio, ele é o nosso Messias, ele vai ser expulso. E aí você tem que lembrar, João capítulo 9, cego do tanque de Siloé. Qual era o maior medo dos pais daquele cego? Era ser expulsos da sinagoga. Porque é o lugar onde você tem um encontro comunitário, onde você faz negócios, onde você tem a sua importância. É o centro. Era o centro, mesmo que fosse ali próximo de Jerusalém no templo. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. E essa era a ameaça que fizeram. Se alguém afirmasse que esse Jesus aí era o Messias, seria expulso da sinagoga. Aí os pais tiram o corpo fora. Você falando que quem pode errar, o pai vira assim e fala, olha só, que ele é cego a gente sabe, porque ele é nosso filho. Agora ele também é de maior. Pergunta pra ele, se alguém vai ser expulso, vai ser ele. Ele é maior de idade, ele que responda. É um texto muito doido esse texto de João, é muito interessante. Não vem comprometer a gente. Não vem, não. É ele que tá falando, ele que se vira aí pra dar a resposta, entendeu? Então essa lógica, o que vai acontecer? Como as comunidades de fala grega vão ser as comunidades que vão ser mais proeminentes, são elas que vão preservar o texto. Claro. E aí você tem muito mais texto grego, tanto que as cópias quase todas... Existe cópia hebraica, assim, mas essa tradução já é do século V, século IV. A galera que tava mais ali, né? Bem posterior. Mas são cópias, né? São cópias, não é o texto original lá de trás. Na verdade, nós não temos nenhum manuscrito autógrafo do texto bíblico do Novo Testamento. Ninguém que escreveu, a gente não tem nenhuma cópia dessa. Não foi achada nenhuma cópia, por exemplo, ali do ano 50, do ano 40. É do ano 112, a mais antiga que nós temos, não é? Então, só para vocês terem noção, é bem lá para frente. Jesus já estava no céu, já tinha tempo. Mas do antigo, quais que estão? A do antigo, as mais antigas são a do Qumran, né? Que é dos manuscritos do Mar Morto. Mas aí é hebraico e é lá de 150 a.C., né? Nossa, os mais antigos que a gente tem não chegam nem perto dos realmente antigos. Ah, não. Se você for pensar no texto de Davi nós estamos falando de 900 a.C., né? Mas eles também são cópias, os de Qumran. Sim, todos. Nós não temos nenhum. Não tem nenhum original. Zero. Nem no nenhum antigo, original. nem no novo. Nenhum. Cara... Nenhum. E aí Talvez, a gente pode estar errado no seguinte sentido, mas nenhum arqueólogo foi louco bastante falar isso. Mas como o texto dos Salmos, os Tehillim, eles são bem finais, eles terminam muito tarde. Nenhum arqueólogo foi tão louco pra porque dizer. o cara pode falar assim, não, mas esse aqui, ó, é o original. Eu não sei, né? Vai que um doido inventa um negócio desse. Mas assim, Como que ele comprovaria? Não, a carbono 14, coisa assim, né? Vai fazer a datação e vai dizer, não, nessa época ainda estava se fechando. Porque o grande problema, o JP eu acho que dá aula disso também, sobre cânon, o cânon do Novo Testamento, ele vai fechar lá no 3º, 4º século. Sim. Do Antigo Testamento, ele só fecha no 1º século depois da Era Cristã. Ou seja, até o concílio de Jâmnia, que é 111, se eu não estou enganado, 106 a 111, né? Que é o concílio que já não tem mais o templo. E aí, os judeus se reúnem e falam assim, nós precisamos ter uma Bíblia nossa. A gente está com textos soltos. O que a gente vai tratar como sagrado? Aí eles já tinham a Torá, que era o texto super sagrado. Colocam os Neviim, que são os textos dos profetas. Qual é o grande
aspecto legal dos profetas, que o próprio Jeremias, ele escreve uma frase que para mim é emblemática, quando é o profeta Ananias, né, que vai falar contra ele, quando ele tá com a cangalha, aí ele vira assim, o profeta que fala coisas boas do Senhor vai comprovadamente ser do Senhor se o que você profetizar acontecer. E aí, por que os profetas tomam tanta importância? Porque eles avisaram a desgraça que vinha e a desgraça veio. Então falou, pô, esses caras estavam falando o nome do Senhor. Esse livro é sagrado também. Coloca junto. Só que Salmos, Eclesiastes, Jó, esses livros não estavam fechados ainda. Só vão fechar no Concílio de Jâmnia. São poéticos. São poéticos. Aí quando fecham o cânon Sabedoria e profético. Isso. E quando você fecha o cânon do Antigo Testamento, que vira a Bíblia hebraica, ano 100... você ainda não tem o Novo Testamento. Você tem textos soltos. Imagina, João acabou de escrever. Entendeu? Acabou de escrever o Evangelho e o Apocalipse. Aí você só vai fechar isso lá pelo século III, século IV. Aí você tem esse conjunto. Futuramente, por conta da briga que vai acontecer entre igreja de fala grega e igreja de fala latina, que depois vai acabar no rompimento lá do grande cisma do Oriente, você aí vai ter... 1086, né? 1080... essa data aí. Podia fazer um episódio também sobre cismas, né? Eu sou cismado. Aí o que vai acontecer? Depois desse evento, a igreja vai inserir os 6 livros que foram extraídos pelos judeus. Os judeus falaram, nós não temos esse livro no nosso cânon, que é Sabedoria de Salomão, Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, e tá faltando um que eu não tô lembrado agora. Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. E Eclesiástico. São esses 6 livros que pertencem hoje à Bíblia católica e os judeus não têm na Bíblia hebraica. Que era só uma maneira também de diferenciar da Bíblia. Exato, eles queriam só fazer o contraponto, uma separação. Entendeu? Mas é que 1ª e 2ª Macabeus é antigo também, né? Mas antigo. ele foi escrito em grego, por isso que ele não entra. São os livros que são escritos em grego, então, tipo, a canonicidade do Antigo Testamento... Mas pra você ver que na época onde as coisas estavam sendo escritas, entendeu? Judas usa Enoque. Né? Enoque. Paulo vai falar de James e Jambres. É verdade. Onde está James e Jambres no Antigo Testamento? Não existe. É tradição. Porque tem alguma coisa aí lá para trás que estão aí. Não tinha fechado o que a gente entende como cânon. Não tinha. Para eles não tinha isso, entendeu? A gente tinha um problema entre judeus e fariseus e saduceus, que é acreditar nos textos que eram além da Torá, que os judeus, que os fariseus acreditavam, que eram os textos proféticos. E os saduceus que só acreditavam nos textos que estavam... A Torá, ela se torna sagrada já na Babilônia. Depois da Babilônia, ela já é texto sagrado e acabou, fechou. Aqui a gente tem que seguir essa lei, só a Torá. Aí os escritos, porque, por exemplo, você tem profetas pós-exílicos, né? Como Abacuque não, que é Malaquias, tem um outro lá que eu esqueci agora, que é Ageu, é pós-exílico, não? Quem é que são pós-exílicos? Malaquias eu tenho certeza. Mas tem mais um, né? São 1 ou 2 que são pós-exílicos. Vamos e aí perguntar pra Marivete. Ela vai saber. E aí, assim, não estava fechado também. No nosso caminho. Veio ontem. Veio a outra semana. Então você tem toda essa história, essa tradição por trás aí, pra gente poder entender um pouco o que está acontecendo nesse período da história. Bom demais. Pessoal, façam suas perguntas, tá? Porque eu estou aqui ouvindo, estou aproveitando, absorvendo para mim, mas o pessoal pode também, né, pai? Agora gnosticismo na veia. Eles estavam lendo aqui algumas heresias antes, eles estavam assim, meu Deus. A nossa alma é imortal, mas o nosso corpo é mortal. Toda vez que comungamos, estamos ficando mais parecidos com Cristo. Ali é o corpo físico dele que se faz presente. E através disso, vamos alcançando a glorificação em cada momento da ceia. Aleluia. É muito bom a gente conversar sobre isso, porque a gente tá gravando pra Páscoa, todo mundo vai celebrar a ceia junto. É porque a gente tem 2 elementos nessa pergunta, né? O primeiro é a questão gnóstica, né? Sim. De que Deus não pode habitar no corpo humano, né? Num corpo físico, por causa da matéria, maldade. né? A matéria é má, né? É ruim, então Deus não pode habitar nesse lugar. E eles realmente vão acreditar que Jesus... É um negócio tão estranho, porque eles vão entender que, na verdade, Jesus... Entendeu? Humano existia. E ele foi possuído pelo Cristo. Exato. Pelo Espírito do Cristo. É porque Cristo não é sobrenome. Isso também é uma coisa muito interessante. Parece porque é ungido, né? Ungido. Né? Cristo então, é a tradução. ele é o Espírito do ungido.
que ele recebe no batismo e esse espírito deixa ele, porque também é uma visão do Antigo Testamento de que o espírito deixa ele quando ele é crucificado. Tem algumas citações do Antigo Testamento que tem, por exemplo, Saul. Saul comete um pecado grave porque Samuel passa orientação clara para ele. Não faz nada que eu tô chegando. Não faz nada que eu tô chegando. Aí Saul vê aqueles gado que ele tinha conquistado na batalha, ele vai lá e entra na figura de sacerdote e faz o sacrifício. E aí Samuel chega e fala assim, quem mandou você fazer? Por conta da sua desobediência, você não será mais rei. Aí o texto bíblico vai falar o quê? E o Espírito do Senhor deixou ele. Então essa ideia de que o Espírito pode Davi tomar fala e tirar... isso, não retire de mim o teu espírito. Então é uma ideia muito comum no Antigo Testamento. Então os gnósticos trazem esse tipo de coisa para um tipo de filosofia. Sim. Onde o corpo... E sabe que isso nasce no seio da igreja. É dentro da igreja, não é nem fora. Se fosse fora... Base de novo, aquela base da primeira pergunta deles serem um só. Sim, claro, sim. Isso vai ser né? resolvido na união hipostática, na teoria, na doutrina da união hipostática. Mas até o momento não tinha. Galera. É isso aí. Até o momento isso não estava dessa forma. E até porque ele está falando do gnosticismo, existiam outros espíritos iluminados. Vocês querem saber uma coisa? Por exemplo, eles achavam que o Sócrates, que ainda existe muita dúvida da existência ou não de Sócrates, porque nós conhecemos Sócrates dos escritos de Platão. Porque entendeu? ele mesmo não escreveu nada. Ele mesmo não escreveu nada. E aí, qual é o problema? A pessoa fala, não, mas... acha que é um personagem do Platão para poder reforçar suas ideias. Aqui é um espírito iluminado. Então, tem outros espíritos iluminados da história e Jesus era o maior, talvez, deles. E aí, o que você tem no gnosticismo? Você tem essa ideia que o JP falou muito bem, que espírito purificado... ele não pode se envolver com matéria impura, porque senão ele se tornaria impuro. Então, na verdade, o Cristo nunca habitou corporalmente. Ele envolveu para que o Jesus humano fizesse aquelas coisas, depois ele foi embora, Jesus pagou o pato lá na cruz. Aí você tem todo o desdobramento da não ressurreição, você tem vários... tem relatos do relato. Relatos é ótimo. A gente tem textos e tudo que falam que Jesus, na verdade, o Cristo, ele estava sentado no topo da cruz, rindo dos ignorantes lá de baixo. Nossa, que achavam Salmo 2, né? Que Salmo 2, que Deus não ri dos outros. Mas aí ele tava lá fazendo sátira, não tava... Salmo 2 é a continuidade do 1, né? Exato. Tá sentado na roda dos escarnecedores. A questão é que ele e eles falam da ignorância dos que estão lá embaixo acreditando que aquele era o Cristo e não era. Aquele era só um homem, um corpo inanimado. Exato. Alguma coisa nesse sentido. É engraçado porque essa primeira parte vai dizer isso, né? Ele é uma alma imortal, não pode morrer, morreu o corpo. Você tem muitas heresias também nesse sentido, quando vai falar sobre a questão sobre para onde vai quando morre, sim, né? Sim, o sono da alma e tudo mais, né? Esses lugares, se Deus continua e criando... tem um outro pior, né? Se a alma é imortal, então ela era pré-existente? Não, é porque imortal é que pré-existência, ela tá ligada à eternidade. Sim. Entendeu? E imortalidade tá não morrer, né? Claro. É que a parte imortal é que nem o infinito, né? Ela pressupõe um início, né? Tem que ter um nascedouro. Esse é o processo. Então, nós somos infinitos? Sim. Entendeu? Mas assim... Nós não somos eternos. Não eternos. Isso. Porque a gente pressupõe. Por isso que Deus... E aí a própria confrontação da teleologia, né, que é usada no design inteligente, que vai ser jogado para dentro do confronto com o evolucionismo, né? É exatamente isso. Quer dizer, se você volta... A ciência também já entrou num aspecto de que existe uma coisa que não é fruto de outra, né? Quer dizer, como é que chama? É o motor... Eu não sei o que senão você teria Deus, quem criou Deus foi o superdeus, foi criado mas isso o Aristóteles chegou nesse ponto, já tinha fechado esse ponto. Que é a causa não causada. Causa não causada, né? É o motor imóvel, né? O motor imóvel que a todos move, exatamente. Né? Então... Para a ciência, são os gases que estão em evolução. Eles sempre existiram e ponto final. Para nós, né, os religiosos, vamos dizer assim, Deus é a causa não causada. Sim. Então ele é eterno. Tanto que Kierkegaard vai dizer que Deus não existe, né? Aí os caras ficam loucos. Como assim Deus não existe? Ele não existe porque ele não tem nascedouro.
Você entendeu? Então ele não existe. A existência pressupõe nascedouro. Ele não, ele é eterno. Por isso ele usa o termo. Moisés vai falar, mas eu vou dizer para eles que você é quem? Ah, fala que eu sou. Quer dizer, fala que eu sempre estive aqui. Você entendeu? E ponto. Entendeu? Aí eles vão entender. Né? E depois Jesus vai usar o mesmo tipo de termo para falar, meu filho, eu sou. Isso. Aí os caras querem matar ele. Antes de Moisés e Abraão, eu sou. Aí acabou. Aí os caras... Aí eles surtam. Totalmente, entendeu? Tu vai ver que tu é. Ele afirma isso, você entendeu? Agora, a questão depois é que ele vai falar sobre o corpo. A gente foi acusado de antropofagismo, né? Exato. E aí você falou que ele tá falando sobre transubstanciação e consubstanciação. Eu fui pra essa aí também. Eu achei que ele tava falando disso. Que quando a gente coa... que o corpo, porque essa é uma teoria que vai permear a igreja durante muito tempo, né? Inclusive vai ser uma das disputas entre Lutero e Zwinglio. Porque Lutero não consegue romper com isso dentro de todo o escopo do que ele rompeu com a Igreja Católica. Ele não rompe com a questão da transubstanciação, da Eucaristia, né? De dizer que aquilo ali era realmente... Chegou água pra nós. Maravilha. Já que papai... Era realmente a... Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Deixar o copo aqui assim. Obrigada, gente. Tá de luto, Pode né? Com a camisa aí. preta da seleção. Você quer? Não, pode ficar à vontade. Ele vai dizer, né? O Zwinglio, ele consegue fazer... Não, mas então, peraí, nós temos uma simbologia. É simbólico, Nós temos uma simbologia. Jesus É a primeira está vez que tem esse olhar... Não, isso já tinha antes, já tinha. Porque a igreja que determinou que a Eucaristia, ela só era... Aí temos várias nuances na história da igreja. Esse não aqui leu meu outro, livro, né? É um outro, exatamente. Ué, o corpo e sangue. Não leu o livro do Não, pai, mano. olha aí, ó. Olha aí. Aí o que acontece? Dentro dessa história, o que vai... O desdobramento natural era o quê? Para você participar da Eucaristia, que é a ceia, o momento da ceia, você precisava pertencer à igreja. E como que a Igreja Católica resolveu isso? Como que eu sei que o fiel que entrou aqui para participar da missa, ele está apto ou não está apto? Então eu limito a participação dele. Só o clero participa. Então as pessoas tinham que decidir se a pessoa estava apta ou não. Já começa aí. Então, mas é que o que ele está dizendo é simples. Eu estou falando da história da igreja. O que ele está dizendo é simples, porque quem de verdade faz parte da igreja? Isso. Só o clero. Na Igreja Católica é só o clero a igreja. O resto é fiel. O resto é fiel. Frequentador. Mas, então eles não comem? mas a participação do fiel para comungar, entendeu? Ela precisa de alguns quesitos. Sim. Um deles, e o principal, é o cara dizer os pecados. Sim, é a confissão. Confissão. O cara precisa da confissão. Precisa do batismo. Precisa da profissão de fé e depois a confissão é um dos sacramentos, frequente, né? São porque 7 no tem que total. ter arrependimento para entrar no processo. Entendi. Então, esse é um problema. Isso. Para a igreja cristã, evangelical, pós-protestante, Isso. se a gente pudesse dizer assim, sim, mas a ideia é outra. Já não precisa da confissão. O problema é que aqui no que a gente está trabalhando, a gente chama de transubstanciação. Então a igreja entendia que nesse processo, o cara, para participar da comunhão com o Cristo, ele precisava tomar o sangue e comer o corpo de Jesus. Mas ele vinha simbolicamente no sangue e no pão. No cálice e no pão, né? Mas, transformava. porque isso Jesus falou, mas de uma maneira miraculosa, de uma maneira misteriosa, ele se transformava em carne e sangue. Exato. Ou seja, a gente está comendo carne e tomando sangue. Exatamente. Aí o Lutero não consegue romper com isso. Ele fala, não, peraí. Aí Jesus, ele cita o texto de Jesus. Ele fica com fala, medo. Este é o meu corpo. Que Jesus fala isso na última ceia. E a história diz que ele foi, inclusive, Filipe de Hesse, que era um grande lorde lá do... Lorde não, porque lorde é inglês, mas ele era um grande senhor ali da região do norte da Alemanha. Muito rico, ele queria o apoio de Lutero para ele poder casar com uma outra mulher. As histórias bonitas da igreja. Ele não teve esse apoio, não. Lutero, depois lá no final vai acontecer, porque ele já tinha separado da outra mulher. Mas é só no final. Exato. Aí o que acontece? Ele chama Zwinglio e chama Lutero para uma reunião na sua região para tentar resolver esse problema. E aí que dá a confusão. Lutero dá um murro na mesa e fala: este é o meu corpo. Tipo assim, não abro mão de que isso seja o corpo de Cristo. Por causa E Lutero tinha medo, né?
né? Isso, não. Ele assim, eu vou romper. Ele nunca quis romper. Não. Tem Lutero carta tinha um demônio, dele. Lutero tinha um demônio particular que ia perturbar ele de noite. Ele escreve isso, né? Que Ele é existencialista total. Total. Ele é assim, ele é crises existenciais agudas. Completo. Como é que ele vai pra teologia? Ele era advogado, pô. Sim. Você entendeu? E aí ele tem uma tempestade de raios. Ele vai pra baixo de uma árvore, o raio destruindo tudo. Ele falou, vou morrer. E aí ele faz uma promessa, ó, se o senhor me livrar dessa, eu vou pra teologia. Ana. É verdade. Ana, se me livrar, Nossa Senhora. E ele... é que a gente é crente, né? A gente elimina isso. Então, o que ele faz? É uma crise existencial aguda, que ele resolve isso na fé. Entendeu? E aí ele passa a fazer teologia. Mas ele não quer romper com a igreja. Apesar dele ter discussões teológicas por causa do movimento existencial contra as indulgências. Que ele era só esse cara que queria, né? Ele era cartunista, pra você ter uma ideia. Com certeza ele não queria romper com a igreja. Ele manda carta falando isso. O texto principal, né, que é o famoso As 95 Teses, ele escreve em latim, ele não escreve em alemão. Ele coloca em latim na igreja porque ele sabia que era um debate teológico. Ele não estava querendo... Ele queria um debate teológico. E não é assim, ele foi lá e escreveu nas portas, pichou, não tem nada disso. Esse era um lugar de debates teológicos. Por isso que tem a briga dele e dos dois, porque eles estão nesses tipos de debates. Então, a relação deles é tumultuada. Então, transubstanciação. Lutero não consegue romper totalmente e ele monta um outro tipo de modelo, consubstanciação. Não se transforma, mas há uma presença espiritual, né? Exatamente. Está contido. E aí, qual é o grande problema no desdobramento da praxis, da prática da igreja? É que isso se torna meio de graça. E aí você perdeu o domingo de ceia, é problema. Claro, porque você perdeu uma bênção de salvação. Então, assim, você não pode perder o domingo da ceia. E vários movimentos religiosos da nossa época têm isso. Claro. Que prende a pessoa, né? Também. Mas o medo do Lutero era, cara, se eu não comungar, seja ela transubstanciação ou consubstanciação, se eu não comungar, eu vou ficar fora da salvação. Você entendeu? Por isso ele só muda lá a nomenclatura e diz assim, não transforma, mas contém. Ele não muda nada, pra falar a verdade, no fim. Você entendeu? Nesse caso, então, porque ele tinha medo de perder a graça. Exato. Ele tinha medo de perder a graça, de perder a salvação. Então ele fala assim, cara, isso aqui eu não vou mudar, porque isso aqui é importante pra minha salvação. Entendeu? Esse elemento. O resto ele bate em todo mundo. Depois ele começa elogiando primeiro a comunidade judaica de Wittenberg, depois ele solta o bambu em cima. Ele conversa com os camponeses, depois manda matar. Ele é existencialista. É o Lutero. Entendeu? Não tinha Gardenal essa época, Rivotril, então, não tinha nada. Não transformava, mas continha. Não. Essa é uma das teorias. Nós somos do simbologia. Nós somos o Inglianos. Então a gente entende que é símbolo. Representa o corpo, representa o sangue e a comunhão está na mesa. Estamos falando entre os batistas. Os batistas. O que a gente está falando é, nosso discurso é zwingliano, nossa prática é calvinista. Exato. Porque os caras ainda vão. A ceia é um dia especial. Chamam de Santa Ceia, né? Exato. Por isso, porque ela é santa, porque ela confere algum tipo de bênção. Nós entendemos que ela é uma ordenança, Jesus mandou fazer. Então a gente faz. Exato. Como ordem. E Paulo complementa, e também Paulo complementa, porque é uma ordem que tem um objetivo, um propósito. Exato. Qual é o propósito da ceia? Vamos ver. Anúncio. Exatamente. Comunhão. Anunciar a volta do Senhor até que ele venha. A morte, na verdade. Eu acho muito interessante esse ponto. Quando você anuncia a morte. Esse cara pegou no meu pé quando eu escrevi o livro. Mas como é que você vai, então? Eu falei, não, eu não tô falando isso no livro. Então, e ele pegava no meu pé. Mas o que você tá falando sobre anunciar pra esse grupo? Eu falei, não tô falando nada, velho. Tá certo. Que é o que é isso? Ele pegava no meu pé. Não, porque o Saião chama de teologia do Saci Pererê, né? Isso. Daí o cara faz numa perna só. A gente sempre faz em memória. Mas tem a segunda perna. Eu faço em memória, mas o propósito final é o anúncio. Exato. Entendeu? Então, memória para os de dentro. A gente tem que... Então, não tem como os de fora lembrarem, porque eles não sabem. Então, para eles é anúncio. Para dentro,
Que memória. são os que sabem. Exato. Memória. Exato. Então, eu não anuncio para os de dentro. Para os de dentro é só memória. Eu relembro todo mundo. Ó, lembra por que você está aqui? Por causa disso. A gente não faz isso lá toda vez. Entendeu? Mas e para os de fora? Para os de fora a gente deixa eles de fora realmente. A gente nem anuncia para eles. Porque é um evento de... Existem alguns Porque é um evento de movimentos, transição. inclusive, que fazem particular. Tipo, separa a igreja para isso. É exclusivista. Fazem em dias diferentes. Dias Tem dia diferentes. que faz sexta, quinta. E Nossa! você não pode convidar ninguém para ir, porque a ceia é só daquele grupo. Nossa, Entendeu? nunca tinha São visto ultra restritos. Ultra restrito que a gente Eles chama. não permitem ninguém, só os da comunidade de fé local. Se Mas você eu tiver uma vejo- igreja irmã, Não vai pode. tomar na sua igreja. Na minha, não. Na minha, não. Tem. Nem Mas vem o no que, dia. que muda? Ué, É a porque se é interpretação que eles fazem. É a sacramento, interpretação se que não eles sei o fazem. A gente tem como saber da vida do nosso irmão que tá com nossa comunhão aqui diária. E eu não sei do irmão que tá vindo de lá. Só que assim, o exame é pessoal, o exame não é coletivo. Eu não faço o exame da vida do JP, Claro. da Gabi, eu não faço. Eu faço da minha. Não, pergunta pro Dr. Shed, né? Então, Quais são os parâmetros para não deixar as pessoas tomarem da ceia? Ele falou, eu não sei. A Bíblia Se não ele não tem. sabia, quem somos nós, réis mortais? Não, mas não, dá porque, pra proibir? porque um ponto que Eu o acho JP não, ele tratou no livro que eu acho interessante é isso. Porque Paulo fala, examine-se e coma. Não é examine-se e aí se você passar no teste e tal, depois Vai você comer. volta lá. Não, o exame é o que isso representa, como eu estou diante disso. É porque Simples. em todo o processo, Que é muito bom, né? a partir lógico. do capítulo 10, na metade do 10 até o final do 14, ele tá falando sobre a igreja ideal. E ele tá denunciando e falando assim, vocês não são igreja. Vocês não têm relacionamento, vocês nem Isso. esperam. Quando vocês sentam para comer a ceia do Senhor, que era o ágape, né? Que era, Cada um tá que era o correndo atrás do comunitário, seu, exato. o momento de comunhão, vocês não têm comunhão. Entendeu? Vocês comem, ficam bêbados e outros aí. Tem nem uns que nada. comem, outros passam fome. Exatamente. Uns até ficam bêbados, eles ficam Exato. indignados, você entendeu? Uns ficam O problema pó então e- é não ficar bêbado, entendeu? Então, É coisa de judeu, né? Que gosta de uma Não, mas ali era Corinto, pô. Ali era... É verdade. E tomava uma cachaça também redonda. Mas, mas ele tá exatamente fazendo esse tipo de lembrança, falando, vocês não são igreja. É isso. Então examine se vocês estão tendo comunhão ou não. O problema é que a gente usa, é muito genérico esse exame. Muito É genérico. sempre genérico no sentido de ver se você tem algum pecado, se hoje você queimou a esposa com a bituca de cigarro, se você chutou o cachorro, se você fechou o motoboy. E aí pede perdão. Ele não tá falando dessas coisas, ele tá falando sobre comunhão. Comunhão e sobre Tá falando, como cara, vocês tá não a têm sua. comunhão. É a comunhão nos dois eixos, né? Primeiro, comunhão, que é uma Exatamente. comunhão visível, e principalmente, pô, você tá relembrando o que foi feito por você. Exato. Como que você tá vivendo? Não é esse momento, né? Você lembra que é o Cristo É que tá isso. derramando o sangue dele pra você ter comunhão com Deus? E tá entregando o corpo, é isso. dele no sofrimento, no processo inteiro, para que vocês tenham comunhão entre os iguais? Exato. Ah, então examine se você tá de acordo com Exato. isso. Entendeu? E depois coma. Ponto. Pô, eu não tô de acordo. Vai lá se acertar, Tá irmão. certo. Eu tô brigado com meu irmão lá que pisou no meu pé, entendeu? Falei, fofoquei a semana inteira da vida do pastor. Não pode fazer isso, tá? Não pode. E aí o cara vai lá e quer participar da ceia. A não ser que seu pastor seja influencer. Aí ele se coloca para a fofoca, não? Não, depende do que ele fala, né? Você é influência? Eu não sei se você tá falando de mim. Você tá falando de mim, eu também não tô de boa. Não, mas o que eu tô dizendo é nesse sentido, de que ele tá falando sobre comunhão. Depois do capítulo 12, ele vai dizer qual é a igreja ideal. A igreja ideal é unidade na diversidade. Exatamente. Você entendeu? Que tá no capítulo 12. Ele vai falar sobre dons, vai começar uma pequena listinha ali sobre dons. Ele vai falar qual é a igreja ideal. São diferentes, mas são unidos, porque é um só Espírito, um só batismo, um Uma só só fé. Senhor, uma só fé. Você entendeu? E depois ele fala assim, tá, mas como é que vocês conseguem isso? Tem que ter um dom que vocês precisam buscar com bastante afinco. Capítulo 13. Que é o amor. A gente usa isso nos convites de casamento, Isso. mas Paulo não está falando isso. Ele não está dizendo que o amor é o maior de todos. Ele está afirmando que para construir a igreja que a gente quer com comunhão unida mais diversa, ou diversa mais unida,
precisa de amor. E é difícil. E aí chega no 14 ele completa. Então vamos prestar atenção. Não importa se o cara é a pontinha da unha. Você entendeu? Se ele é o dedinho do pé, que você só lembra quando bate ele na quina da cama. Você entendeu? Não importa. Cada um tem um papel. Corta o dedinho do pé para você ver o quanto isso desequilibra. Exato. Corta o dedinho da mão. Pode virar presidente. Mas a questão toda é que, entendeu? O quanto de desequilíbrio isso é difícil. Eu soube outro dia que o marceneiro cortou o dedão. Como é que fica? Cortou o dedão inteiro, assim, decepou. Entendeu? Como é que pega agora? Não. Com a mão. Você entendeu? Para fazer. Todas as partes são importantes. Vai ver, não, a gente nem dá muita vazão, nem para dedão, nem Tem pra nada. dor no apêndice pra você ver um negócio. No rim. Na vesícula. Entendeu? Então, assim, essa relação que ele vai complementar no capítulo 14. Então, denuncia uma igreja que não está sendo igreja, diz como essa igreja deve ser, diz qual é o dom que vai levar você para fazer isso, e depois complementa falando, então vamos começar a prestar atenção nos que não tem força política, que não tem força financeira, entendeu? Mas que estão lá e são importantes para o processo inteiro, que de repente não são nem tão intelectualizados, entendeu? Mas que eles são muito importantes para fazer as coisas acontecerem. Então, nesse quesito aí, a ceia é isso. Mas Jesus, ele é eterno. E ele está aí junto com a gente. O que a gente chama de unicidade, né? Exato. Ubiquidade, né? Quer dizer, a presença de Jesus na ceia, né? Porque ele é eterno, ele está lá o tempo todo junto com a gente. Muito bom, galera. Eu acho que vocês são realmente bons, assim. Né? Eu acho que Depois de chamar a gente de influencer... Não, chamou a gente de influencer, Gente, não que a foi gente tá direcionado apto a à você. fofoca da igreja. Nossa, Pois é. se vocês absorveram... Vou entregar você pro estado de Roma. Que isso ajude vocês de alguma forma, não é mesmo? Amém, amém. Mas espero que vocês também tenham gostado. Vocês gostariam de comentar mais algum tema acerca da Páscoa? Comentários finais sobre isso pra galera, porque esse episódio vai sair sexta-feira que vem, né? A gente vai estar praticamente vivendo a Páscoa junto como comunidade, ou, enfim, a galera que escuta a gente e quer contar pra um amigo sobre a Páscoa, é uma boa oportunidade de evangelização, então. Se você não quiser comprar meu livro no Sebos, corre na loja da Rádio Transmundial e compra, porque tá acabando. Tá acabando. Tem 30 unidades. Olha. Então corra, porque tá acabando. Corre, porque eu vou comprar as últimas, porque eu também vendo onde eu vou. Então corre pra comprar. O livro chama Corpo e Sangue e explica basicamente toda a estratégia aí, como que funciona. Você pode não gostar de mim, mas tem o prefácio do Saião e do Itamir, então... Então já tem motivo pra Não, comprar. já tem motivo pra comprar. Tem motivo pra comprar, Entendeu? Isso aí. O livro pode E ser você, ruim, mas os Jonas? prefácios... Não, acho que assim, não adianta você ficar 40 dias sem comer carne pra depois enfiar o pé na jaca nos outros 326 dias do ano, né? 365, 340 Então é pra ver vegetariano direto. Não, a questão é que... Você aí, né, mano? De família gaúcha, né? A questão é exatamente essa, que esse período agora, que vai culminar agora na Páscoa, que ele deve ser um período que te ajude a ter um resto de ano também na presença desse que se entregou por você, né? Então, assim, não é apenas, vou me preparar porque vem uma data especial. Essa data especial, ela deve lembrá-lo do que você tem que fazer durante toda a sua vida. É isso aí. Muito bem. Tchau! A gente termina com essa. Gente, depois queria convidá-los a conferirem as nossas redes sociais. Como eu disse pra vocês, a gente não teve comentários ao vivo hoje, porque o nosso programa é gravado, mas nós vamos estar de olho nos comentários para poder trazer essas perguntas para as nossas redes. Então, obviamente, a gente vai esperar o programa ir ao ar, vai captar as perguntas de vocês, depois vai gravá-las. Então, já convido você para seguir, para que quando esse conteúdo ficar acessível para você, você ser notificado. Então, digita aí na sua rede social, pode ser o Instagram, @nacontramãortm. Lá, a gente vai abrir uma caixinha com as perguntas que vocês fizeram e vai responder pelos stories, tá bom? Quem sabe vira Reels também, vocês recebem esse conteúdo. Esse programa é feito para você
poder aproveitar e ter esses excelentes professores aqui de graça para você assistir. Então, a gente podia fazer uma sugestão. Vamos fazer um programa, abre uma caixinha, Respondendo. entendeu? Isso, E faz bastante pergunta lá e a gente faz um programa só Pode respondendo trazer umas essas perguntas. heresias. É Traz bom, umas é heresias. Traz um texto bíblico que você não entendeu. Para quem já acompanhou o NCCast há muito tempo, sabe que a gente tinha um quadro chamado Pergunte ao Pastor. Ele foi acoplado aqui. Olha aí, ó. Inclusive, a gente vai receber também o pastor Max aqui para participar. Ele vai abençoar a minha vida nos dias que eu estiver resfriada. Eu não vou precisar vir, porque hoje eu fiz o programa aqui na força da amizade. Olha aí, ó. E ele vai participar também. Então, trio de pastores. Já imaginou isso aqui? Bom demais. Então, aproveita, manda a sua pergunta. E a gente faz a ideia do pastor JP acontecer. Semana que vem tem mais, 12h, ao vivo na Rádio Transmundial do Brasil e aqui no YouTube da Juventude, @na Contramão RTM. Muito obrigado por ter participado, Jonatas. Estamos aí. Muito obrigado, pastor JP. Valeu, vamos junto. E semana que vem a gente volta. Tchau.